Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta para o Explica Professor. Hoje a gente vai fazer mais alguns exercícios aqui de questões de concurso Petrobras sobre características dos aços. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreva, que isso me ajuda bastante aqui a continuar a crescer no YouTube. Hoje, a gente vai fazer alguns exercícios de concurso, né? Vai ter concurso Petrobras agora, né? Se você está vendo esse vídeo aqui um tempo depois, esse vídeo foi gravado, editado, num período pré-edital Petrobras. E, porventura, está casando aqui com um assunto que a gente está falando de tecnologia dos metais. Eu já gosto de tentar trazer alguns exercícios é, de concursos já para a gente praticar o que a gente viu na aula teórica. Isso aqui, né, casa um pouquinho quem está estudando para concurso e quem também está estudando a disciplina. Bom, vamos fazer, então, essa questão aqui, essas questões aqui de hoje, com prova só Petrobras, né, ano de 2012, né, Banca Cesar Rio, órgão Petrobras, aqui uma questão de engenheiro de equipamento júnior, inspeção 2012, né, esse aqui até de nível superior. 5 ácidos ao carbono foram normalizados e as quantidades de ferrita e perlita foram medidas por microscopia óptica quantitativa. Nesse contexto, considerando-se os aços a seguir, qual deles apresentou a maior fração volumétrica de ferrita? Eu tenho aqui diversos aços. E aqui são dois pontos importantes que a gente tem que entender: a classificação dos aços e também eu interpretar aqui, a partir da composição, qual o tipo de fase que eu vou obter nesse aço. Vamos só lembrar aqui, ó, esse aqui é um aço 0,6% de carbono, esse aqui é um aço 0,45% de carbono, esse aqui é um aço 0,3% de carbono, esse é um aço 0,15% de carbono, e esse aqui é um aço 0,05% de carbono. Então, qual é o que vai ter a maior fração volumétrica de ferrita? Quando a gente olha no nosso diagrama ferro-carbono, vou fazer aqui um esboço rapidinho para vocês. Aqui a gente tem a temperatura, aqui a gente tem a porcentagem de carbono, a porcentagem de Fe3C, e a gente tem aqui a parte da fase alfa, a gente tem aqui a fase alfa, né? Alfa mais gama, aqui a gente tem a fase gama mais Fe3C, né? E aqui no final tem mais ou menos 2,11% de carbono. Aqui é a fase gama. Considerando aqui que eu tenho as seguintes composições, isso aqui é aproximadamente 0,8%, às vezes bota 0,77%, todos eles são aços hipoeutetoides, né? Lembrando que eles são aços hipoeutetoides. Por quê? Porque eles têm menos, todos têm menos 0,8% de carbono. Então, nesses aços hipoeutetoides, normalmente eu vou ter uma ferrita, mais uma quantidade de sementita, né? Alguma parte em ferrita primária, mas aqui nesse caso tanto faz, né? Mas ele quer saber em termos gerais. E, né, eu tenho alguns pontos aqui, um aqui em 0,5, depois 0,15, 0,3, 0,45 até 0,6. O que é importante aqui? Quanto menor a minha porcentagem de carbono, maior vai ser aqui a fração volumétrica de ferrita. Por quê? Porque se eu fizer, como que eu determino a quantidade de ferrita? A quantidade de ferrita eu determino pela regra da alavanca. E como que é a regra da alavanca, por exemplo? Se eu tenho esse aço aqui, que é o 0,3%, o 0,3% vai ser esse segmento de reta aqui, né, dividido pelo todo. O que seria isso? Seria mais ou menos 6,7 menos 0,3 dividido aqui por 6,7. Então, significa que o quê? Quanto mais para cá eu estou no meu diagrama, ou seja, quanto menor a quantidade de carbono que eu tenho, maior será o meu segmento de reta, né? Porque se eu estou trabalhando com esse quantidade de carbono aqui, por exemplo, o segmento de reta será esse. Então, como que seria a minha regra da alavanca nesse caso aqui? Seria 6,7 menos 0,05 sobre 6,7. Isso significa o quê? Que eu vou ter uma maior porcentagem aqui de ferrita. Então, quem é meu gabarito? Meu gabarito aqui vai ser a opção, né? Opção é, porque ela é a opção ali que tem a menor quantidade de carbono e, por conseguinte, vai ter a maior quantidade de ferrita se eu for analisar ali por microscopia. Vamos para a nossa segunda questão de hoje.
A segunda questão, ela diz o seguinte, né? Prova de 2010, né? Só reforçando aqui, 2010, questão aqui para técnico de inspeção de equipamentos e instalação júnior. Em situações específicas, justifica-se o uso de aços especiais, aços ligas e aços inoxidáveis. Né? Isso aqui é quando estou adicionando algum tipo de elemento de liga nos meus aços. Na fabricação de tubulações e outros acessórios na indústria petroquímica. Dentre as situações relacionadas a seguir, qual não justifica o uso desses aços? Qual dessa situação que não se justifica utilizar esse tipo de aço? Em casos de produtos alimentares e farmacêuticos, em que a contaminação do fluido circulante não é admitida. Nesse caso aqui é justificado, né? Por quê? Porque eu não quero que tenha algum processo de corrosão, eu não quero ali que o meu material ele sofra qualquer tipo de degradação e isso contamine o meu alimento. Então é justificável ali eu utilizar um aço inoxidável, um aço com elemento de liga ali, para garantir que o meu material, meu aço, ele não vai se deteriorar e não vai contaminar de maneira geral ali o fluido que a gente está utilizando naquela reação. Então, se isso está correto, significa que essa não é a minha opção. Eu tenho que pegar a opção que não justifica. Para aumentar a vida útil das instalações industriais com o aumento da resistência à corrosão. É, aqui, essa aqui é a minha opção correta, a gente vai ver as outras e a gente já vai voltar aqui para ver por que essa aqui que não se justifica. No uso de fluidos perigosos, né, em que se exige o máximo de segurança contra possíveis vazamentos. Isso aqui está completamente viável, né? A segurança vem em primeiro local, né? Um dos primeiros pontos, né? Vem em primeiro lugar, um dos primeiros pontos que a gente tem que ver é a questão de segurança. A gente não quer que tenha ali qualquer tipo de dano que gere qualquer acidente, né? Ou qualquer defeito drástico ali, ou qualquer falha catastrófica no meu material. Em tubulações com fluidos em baixas temperaturas inferiores a menos 45, devido à possibilidade de fratura frágil do aço carbono. Né? Então, nessa aqui também é correto. Né? Normalmente eu adiciono ali, por exemplo, níquel. Eu adiciono níquel, que é um elemento que tende a melhorar essa questão de propriedades a baixas temperaturas. Então, eu utilizo o níquel ali para melhorar as propriedades ali em baixas temperaturas, porque em aço carbono comum é comum que tenha essa fragilização. Em temperaturas altas em que aço carbono não atende. Essa aqui também está correta, porque o níquel ele também serve para isso, aí o cromo ele pode entrar junto com o níquel para essa função, que é para trabalhar ali em altas temperaturas. E por que seria a B, então? Porque a gente não vai aumentar, às vezes, o custo da minha obra de uma maneira geral, só para aumentar a vida útil dela, né? Porque, na verdade, a conta aqui, a gente faz a conta da vida útil, né? Em relação aqui ao custo. Por quê? Porque se eu tenho um aço que eu estou adicionando elemento de liga, ele é muito mais caro, e eu vou melhorar um pouquinho ali só a vida útil dele, mas eu vou ter um aço que é 2 vezes, 3 vezes mais caro, às vezes compensa eu ter a substituição daquele equipamento, né, utilizando um equipamento mais barato, né, eu tendo ali o controle de como que está a degradação dele ou a vida útil dele, do que necessariamente utilizar um material mais caro já, só para garantir uma vida útil maior. Né? Se eu tenho ali a vida útil já de projeto e o meu ácido carbono ele atende sem problemas, né, correlacionados aos outros pontos, por exemplo, sem problemas de falha, sem problema de contaminação e tudo mais. Eu tenho uma corrosão ali controlada e ao longo do tempo eu vou conseguir ver que depois de tantos anos eu vou trocar, tá tudo bem, né? Até porque esses projetos duram anos e anos, então muitas vezes é até interessante, depois de um longo prazo, a gente pensar ali, né, em modernizar a instalação. Então, por isso a opção aqui é a opção B. Opção B aqui é a opção a ser marcada, porque ela não se justifica nesse caso. Questão aqui de 2012, Petrobras também, engenheiro de equipamento júnior na parte de inspeção. A classificação dos ácidos inoxidáveis divide a família de ácidos em 5 grupos distintos. A composição desses ácidos inclui 3 elementos principais: cromo, molibdênio e níquel, cujos teores variam de acordo com o tipo de aço. O carregamento de 3 tipos desses ácidos inoxidáveis apresentou a seguinte composição em porcentagem de massa. Aí aqui eu tenho o ácido inox A, B, C, e ele quer concluir aqui qual é cada um desse ácido. Aqui a opção fala assim: A é austenítico. A gente olhando aqui pela composição, a gente lembra, para ser austenítico tem que ter realmente pelo menos 18% de cromo e 8% de níquel.
Lembrando que para ser austenítico, eu tenho que ter ali pelo menos 8% de níquel. Se eu não tenho 8% de níquel, eu já descarto que é austenítico. Então, essa é uma possibilidade. E o ácido inox C é duplex. O C aqui ele é só cromo e carbono, né? Não tem como ser o duplex, porque os ácidos duplex ele também tem uma quantidade ali de elementos de liga. Usar só cromo, carbono, ele pode ser ou um martensítico ou um ferrítico, a depender de como foi o processamento dele. Porém, esse aqui não pode ser um duplex, porque normalmente o duplex eu tenho que adicionar alguma carga, pelo menos, de elementos de liga, para eu ter ali parte austenítica, parte ferrítica. Então, não é letra A. O B é duplex, né? Ferrítico austenítico, o aço A é ferrítico. O B, ele pode ser um aço duplex. Por quê? Porque ele tem aqui uma quantidade de níquel, uma quantidade de cromo, né? Apesar de que às vezes, normalmente, o duplex, o pessoal tem ainda um pouquinho de molibdênio, ou alguns duplex, ele tem uma quantidade maior de cromo, mas isso aqui até que poderia ser um duplex, se fosse esse caso. E a outra opção aqui, o aço A é um ferrítico. Não, o aço A não pode ser um ferrítico por conta da quantidade de níquel, né? O níquel ele tende a induzir ali a formação da austenita, então vai virar uma fase CFC gama. Então não tem como ser o ferrítico. A opção C aqui, C é martensítico, o ácido inox C é martensítico, e o inox A é um austenítico. Essa aqui é a opção correta, opção A. Por quê? Porque o meu C ele pode ser martensítico, principalmente ali a depender como que eu fiz esse tratamento, ele já tem uma quantidade aqui de carbono, né? Não é muito elevada, mas como eu tenho uma quantidade de cromo alta, eu posso obter martensita nessa fase. Ele não é um muito pouco carbono, como é o ácido A e B, e o ácido inoxiar é o austenítico, como a gente já tinha falado. Então, essa aqui é a opção correta. Ó. C é o martensítico, C pode ser martensítico, e o A ferrítico. Não, o B e C são duplex, também não. O B pode ser duplex, mas o C não tem como ser duplex. Opção correta aqui, não, opção A não, né? Perdão, gente. Opção correta aqui é a opção C. Opção C é o nosso gabarito. Questão aqui de 2018, né? Um técnico precisa austenitizar dois ácidos ao carbono, um ácido com 0,3% de massa de carbono e outro com 0,75%. Considerando-se o diagrama de equilíbrio do sistema ferro-carbono, a melhor temperatura para tratar simultaneamente esses dois ácidos é. Então, aqui a gente tem um diagrama ácido-carbono, o 0,75 é mais ou menos a minha composição eutetoide, e o 0,3 ele é um pouquinho para a esquerda, né? O 0,3 ele vai estar mais ou menos aqui. Então, o que é importante a gente entender aqui a partir das temperaturas? Para austenitizar, eu tenho que estar aqui na minha fase gama. E a menor temperatura onde eu vou conseguir austenitizar um aço, ela vai ser em 727 graus Celsius, né? 727 graus Celsius. Isso se o meu aço ele for um aço eutetoide, né? Acima de 727 graus Celsius. Então, daí a gente vai descartar todas essas opções, porque nessas opções eu vou estar aqui dentro do campo bifásico, ferrita mais cementita. Aí você pensa, pô, o 750 entra aqui? Se a gente estivesse falando só de um aço eutetoide, ok, mas o meu 0,3%, ele está aqui um pouquinho para a esquerda. E para eu conseguir garantir aqui que eu vou estar numa temperatura superior ao campo ali bifásico alfa mais gama, eu tenho que estar uma temperatura mais elevada, para eu estar ali dentro do campo gama. Então, por conta disso, a minha opção correta é a minha opção A, porque ele é o único que vai garantir aqui que eu vou conseguir austenitizar tanto aqui o aço, né, com 0,3% de carbono, quanto o aço com 0,75% de carbono. Né? Simultaneamente, a gente consegue ali austenitizar esses dois aços. Vamos para a nossa última questão de hoje, que ela diz o seguinte, né, questão de 2018, Cisgran Rio, né, engenheiro de equipamento júnior mecânica. Nos ácidos de carbono, ácidos comuns, hipoeutetoides, qual é o tratamento térmico que leva ao surgimento da ferrita proeutetoide? Qual desses tratamentos aqui pode gerar a ferrita proeutetoide? Lembrando que a ferrita proeutetoide, ela ocorre aqui quando tem um resfriamento lento de um ácido hipoeutetoide. Alívio de tensão? Errado, né? Um tratamento de alívio de tensão ali é um tratamento que a gente faz pós usinagem, pós tratamento térmico, para reduzir as tensões externas do meu material. Aqui a têmpera. A têmpera poderia ser uma opção? Também não, porque a têmpera eu tenho um resfriamento rápido. Né? O meu ΔT aqui é elevado, não tem como formar uma fase estável. O revenido. Revenido ele é um tratamento que é feito depois da têmpera, para eu produzir a martensita revenida. Então, o meu revenido ele não vai formar ferrita protetóide. Aí aqui eu tenho a austêmpera e o recozimento.
o que eu formo com a Austempera? A Austempera, ela é feita para eu produzir bainita, né? Eu tenho aqui um resfriamento rápido até um ponto e depois eu mantenho esse ponto constante para eu cruzar ali a minha curva de TTT e formar uma fase ali de perlita, mais perlita fina. Então, minha Austempera também não é possível. Porque aqui minha opção vai ser, no final das contas, a opção C, que é o recozimento. Porque no recozimento, no meu diagrama aqui TTT, né, esse aqui é um diagrama TTT que eu estava desenhando para vocês, aqui a minha auxilização, o recozimento, eu vou ter um resfriamento aqui muito lento. E nesse meu resfriamento muito lento, eu vou ter o mais próximo ali que eu tenho de uma das fases estáveis que eu vejo no meu diagrama. Então, se eu tenho um ácido hipotetóide, para eu formar ali a ferrita para o tetóide, eu tenho que realizar um resfriamento muito lento, próximo do equilíbrio, e a opção que eu tenho para isso é o recozimento, ou seja, a opção C é a opção correta. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo e dê uma olhada no nosso programa de membros. Você pode ter acesso aqui a conteúdo exclusivo, exercícios de concurso exclusivos, questões, aulas também particulares que eu dou aqui para os alunos do canal exclusivamente. Por R$ 5 só, baratinho, você consegue ter acesso a todo esse conteúdo, me ajuda aqui bastante, e você pode ter acesso a um conteúdo muito maior. Eu espero vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.